E Ana, ela vai ali, amado, e o sacerdote, ele confirma a oração dela. A palavra do Senhor, quando tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se faz presente. Ana estava ali, mas de repente, ali Eli se levanta e confirma a oração de Ana. Ele era uma autoridade espiritual. E quando ela sai dali, ela sai com a certeza de que Deus tinha ouvido a sua prece. Achei interessante aqui, amados, do irmão Júnior falar que orou pela mãe. Amém? É mais, a gente vê mais mãe orando pelos seus filhos. Mas aqui a gente viu alguém, um filho, que orou para sua mãe. Ele também é o único filho, né, irmão? Filho homem. E Ana também, amado, o primeiro filho de Ana foi Samuel. Ela orou, ela fez um voto ao Senhor, ela disse: eu vou te dar. Às vezes, amado, nós fazemos voto e pedimos ao Senhor, e o Senhor nos dá, mas nós não queremos devolver ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ana vai dizer: eu te darei por toda a minha vida. Então ela recebeu, ela gerou, e ela disse: Senhor, quando eu desmamar o menino, eu irei entregar. E quando Samuel, amado, desmamou, ela leva o menino novamente e ela entrega. E ela diz: não passarei navalha em sua cabeça. Então o voto que Ana fez era que ela ia entregar, devolver ao Senhor o filho que ele tinha dado. Ana não gerou só apenas Samuel, amado. A palavra do Senhor vai depois dizer que ela gerou mais filhos, mas ela foi fiel, e por ela receber e entender, amado, orou, confiou no Senhor. Porque muitas vezes nós oramos, mas nós saímos daquele lugar com a certeza de que Deus nem ouviu nossas orações. Mas a diferença de Ana, amado, que o Senhor tinha fechado sua amada, mas mesmo assim ela não cessou de orar. E como é importante, amado, porque mãe e pai é autoridade sobre a vida dos seus filhos. Quando a mãe ora, amado, esses dias eu estava recebendo uma mensagem e uma mãe dizendo: eu não vou desistir do meu filho, eu vou orar. E como é importante quando a mãe ela desce em oração pela causa do seu filho, a guerra está ganha. Porque às vezes está no mundo, às vezes está perdido, às vezes o inimigo está dizendo: eu vou levar. Mas quando a mãe ora com a certeza do que Deus está cuidando, amado, ele pode andar por onde for, o Senhor vai guardar, porque o Senhor vai honrar a oração dessa mãe. Quantas mães não estão aqui? A irmã Francisquinha mesmo tem filho no Rio de Janeiro. Em São Paulo também tem filho, amado? Não, só no Rio de Janeiro, né? Mas cada um que está aqui, amado, tem filho no Rio de Janeiro, tem filho em São Paulo, tem filho em Brasília, tem filho em Fortaleza, porque os filhos crescem, evoluem e vão embora muitas vezes. Mas uma coisa que a gente nunca pode deixar de fazer: orar pelos nossos filhos, porque a oração é pela fé. Eu oro mesmo sem ver nada, mas eu já espero o milagre de Deus. E orar é falar com Deus. Ana orou e confiou. Ana era uma mamãe que tinha fé. E uma das coisas que nós temos sempre estado conectados com o Senhor é dizer assim: aumenta a minha fé. Porque a sua oração pode ir no Rio de Janeiro, a sua oração pode ir em São Paulo, a sua oração pode ir em Brasília, a sua oração pode ir para o outro lado do mundo. Porque a oração, amada, ela tem conexão em outro país, em outro estado. Não tem limite para a oração. Então, das coisas que eu quero falar e deixar aqui essa noite, porque eu nem vou prolongar, porque hoje é um culto, amado, de homenagem ao Dia das Mães. Amém? Eu queria ter deixado mais tempo para dar mais oportunidade para os demais que estavam aqui participar, falar com a sua mãe o quanto ama, porque às vezes passa o ano todinho, às vezes você não tem coragem de dizer: mãe, eu te amo. Aí muitas vezes, quando a mãe desce a sepultura, aí vão lá com um caixinho de rosa para colocar no caixão. Não, é em vida, mas que a gente tem que homenagear. É em vida que a gente tem que dizer o quanto elas são importantes para a gente. É em vida que você tem que agradecer. Achei que estão indo as irmãs, a filha da irmã Francisquinha, ela dizendo o quanto você é especial, o quanto nós te amamos, queremos ser a metade do que você é. Amada, isso é gratidão ao Senhor. Amém? E quando nós agradecemos ao Senhor por tudo, o Senhor multiplica os dias sobre a face da terra. E que cada um que está aqui, amados, venha agradecer ao Senhor. Que cada um que vem estar aqui, amados, venha homenagear
diga que ame, diga o quanto ele é importante, amém? Porque o dia da manhã pode não mais existir, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A salma louva e engrandece o santo nome do Senhor. E eu quero deixar aqui uma palavra. Ana, uma mamãe de muita fé. O impossível quem faz é, diga Deus. O impossível quem faz é Deus. Mas o possível é orar. E você ore e coloque nas mãos do Senhor a sua casa, sua família, seus filhos, porque o Senhor é aquele que ouve as nossas orações, amém? Eu vou chamar a diaconisa Jane, ela vai fazer o sorteio. Aleluia, Jesus. É a irmã Jane que está levando isso. Amém, amados? Que vocês tenham essa palavra, amados, amém? Que venham ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é recompensador, galardoador daquele que o busca. Glória a Deus. E eu quero abençoar a vida de cada mamãe aqui, amém? Uma salva de palmas para cada mamãe. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que para ano que vem nós vamos estar novamente aqui homenageando a vida de cada mamãe. Glória a Deus. Agora vamos dar início, irmãos, ao sorteio, né? Mas foi fala, não fez você? Raiz, deixa de ser abençoada, Raiz. Atenção. E péssimo, uma benção. Primeiro número a ser sorteado. Foi.